Nessa manhã eu gostaria de pregar uma mensagem que se chama, eu coloquei o título de Uma Maca, 4 Homens e um Segredo. Eu amo esse filme, 11 Homens e um Segredo. Alguém já assistiu? Uma pessoa. Obrigado, gente. Uma pessoa assistiu, duas aqui. O Alex e o Fábio, os outros não assistiram. Mas esse filme, o que eu gosto nele é que o segredo que fala no título do filme, ele é sempre contado no final. Você percebe isso? Que você só sabe o segredo do filme no final. No meio eles vão falando como que eles vão fazendo as coisas, mas no final sempre tem um segredo. Qualquer um dos 4 filmes tem um segredo que acontece no final que ninguém estava à espera. Sabe, isso me lembra muito a maneira como Jesus fazia as coisas, fazia os seus milagres, os seus sinais, a maneira como ele encontrava com as pessoas. E a verdade é que todos se encontravam com Jesus e esperavam que ele estivesse falando de uma coisa, estivesse curando uma coisa, estivesse fazendo um tipo de milagre, mas quando chegava no final da história, todos pensavam, era isso também. Sempre tinha uma surpresa com Jesus no final. E esse texto que nós vamos ler hoje não é diferente. O texto está em Marcos, no capítulo 2, o versículo 1 a 12, e eu vou ler, me acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Jesus voltou a Cafarnaum, e a notícia da sua chegada espalhou-se depressa pela cidade. Logo, a casa onde ele estava ficou tão cheia que não havia lugar nem perto da porta. E Jesus pregava a palavra a eles. Chegaram 4 homens carregando um paralítico numa maca. Eles não podiam chegar até Jesus por causa da multidão, e por isso fizeram um buraco no teto por cima de onde Jesus estava. E desceram o homem paralítico na maca bem na frente dele. Quando Jesus viu a fé tão intensa deles, disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns mestres da lei que estavam sentados ali pensavam no seu íntimo: isto é uma blasfêmia. Será que ele acha que ele é Deus? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e disse: por que isso está perturbando vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, vejam isto. Eu digo a você: pegue a sua maca e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou, pegou a sua maca e saiu caminhando diante dos olhos de todos, que ficaram admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Paizinho amado, pela Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por aquilo que nós estamos prestes a ouvir. E nós te pedimos, Deus, que Tu permita que os nossos ouvidos estejam tão abertos a ponto da Tua palavra penetrar no fundo da nossa alma e fazer efeito, surtir efeito, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos que a maneira que entramos aqui, queremos sair de forma diferente, de forma melhor, de forma mais próxima de Ti, com a nossa fé mais renovada, com a nossa fé mais pronta para os desafios diários da vida, Pai, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Hoje eu não vou guardar o segredo até o final, do jeito que Jesus fazia, nem do jeito que 11 homens e um segredo fizeram. Eu quero logo falar de qual é o assunto da manhã. Eu quero falar a respeito de uma fé persistente. Uma fé persistente. Eu estava pensando, e eu penso nisso há muitos anos já, de que ninguém gosta de pessoas insistentes. Alguém? Ninguém gosta. Se você gosta de pessoas insistentes, é porque você é o insistente. Ninguém gosta de pessoas insistentes, incomoda, é chato. E a verdade é que durante muitos anos da minha vida, eu me deixei convencer pela palavra de outras pessoas, porque outras pessoas diziam isso a respeito de mim, que eu era uma pessoa insistente. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, eu descobri que há uma grande diferença entre insistência e persistência. São coisas diferentes. Insistência significa você colocar toda a sua energia para alcançar um determinado objetivo, porém nunca mudando a forma com que você tenta. Sempre repetindo e repetindo e repetindo a forma, continuando exatamente igual, até que alguma coisa aconteça. E obviamente as coisas normalmente não acontecem. Agora, persistência é diferente. Persistência é quando
aquilo que você acredita é tão forte, você acredita tanto, com tanta força do seu interior naquilo, que você persegue aquilo e você não, de forma criativa, você tenta encontrar resultados para aquilo de forma diferente, outras soluções inovadoras, porque você acredita tanto naquilo que você não para no primeiro não, nem no segundo, nem no terceiro, porque você acredita naquilo. Isso é persistência. Ficou clara a diferença? Sabe, existem muitas pessoas aqui nesse auditório agora, como existiam pessoas no auditório da manhã, que durante muitos anos na sua vida você foi confundido com uma pessoa insistente. Mas na verdade os anos passaram e isso se revelou que na verdade você é uma pessoa persistente. Porque você acredita tanto em algo que você não para, você não dá o braço a torcer, você acredita tanto que algo é possível acontecer, que você arruma meios, você muda os métodos até que aquilo aconteça, até você chegar naquilo que você deseja. Você cria maneiras, gera ideias criativas, muda formas, rompe às vezes paradigmas, às vezes faz o que as pessoas não estavam esperando, simplesmente porque você acredita tanto naquilo. Você é uma pessoa persistente. Temos pessoas persistentes aqui? Amém, amém. Sabe, deixa eu falar um pouquinho a respeito dessa história que nós acabamos de ler. Nesse contexto, antes de acontecer o que nós lemos, o relato que nós lemos em Marcos, a verdade é que Jesus havia curado muitas pessoas. E isso, a fama de Jesus curar pessoas, doenças incuráveis, se espalhou pelas cidades, pela cidade em que Jesus estava, pelas cidades vizinhas. Então, Jesus, ele entrou numa casa e as pessoas começaram a entrar na casa junto com ele, atrás dele, porque queriam ouvir. Jesus realmente estava famoso, porque, afinal de contas, ele fazia o que ninguém podia fazer. E esse conceito é um conceito judaico, e você pode achar esquisito o fato de que as pessoas entravam numa casa, era a casa de Jesus? Não era a casa de Jesus, era uma casa de alguém. E as pessoas começaram a entrar na casa. Existia um conceito judaico de casa com portas abertas, sempre. Isso significava em que todos eram bem-vindos. As portas das casas não ficavam fechadas como ficam as nossas casas hoje. As portas das casas ficavam abertas, para que a cidade estivesse sempre aberta para novas pessoas. As casas estavam abertas uns para os outros, para os relacionamentos. Então, a gente vê Jesus nessa casa, com portas abertas, e as pessoas começam a chegar, tomar conta do espaço, até o ponto de que não tinha mais lugar na casa, nem sequer, a Bíblia diz, perto da porta. Não havia mais como ouvir Jesus, não havia mais como se aproximar de Jesus. Aí então, esses 4 amigos, que ficam sabendo da fama de Jesus para curar doenças incuráveis, ficam sabendo do que Jesus já tinha feito, eles têm uma ideia, eles dizem, nós temos um amigo paralítico, um amigo que não caminha, um amigo que está preso nessa condição de vida, Jesus pode curar ele. Eles começaram a crer com tal força, de tal maneira, crer que Jesus tinha poder para curar ele. Eles começam então essa jornada e encontram vários tipos de resistência. Eu não sei você, mas o primeiro tipo de resistência que eu vejo os amigos encontrando é a resistência do peso. Não é mole carregar uma pessoa. Não é mole carregar alguém. E eles carregam pelo meio da cidade. Mas eles não param porque era pesado. Eles não param porque era difícil. Porque eles tinham uma fé persistente. Uma fé que tinha um fundamento para existir. A persistência precisa de um fundamento para existir. Precisa de uma crença para existir. Eles encontram resistência de pessoas, estava muito cheio o lugar, não tinha como entrar. Eles sabiam que a cura estava dentro da casa, mas não tinha forma de chegar na cura. Mas isso não parou eles não pararam por aí, eles simplesmente pegaram esse amigo que era paralítico, incapaz de cuidar de si mesmo, não podia trabalhar, não se alimentava sozinho provavelmente, dependia dos outros. A verdade é que esse amigo deles era escravo, refém da sua própria condição. Mas esse amigo tinha amigos que tinham uma fé persistente. E eles não param por aí. Eu fico pensando o que esses 5 amigos, o paralítico e os outros 4, vieram conversando. Você já pensou nisso? O que eles estavam conversando enquanto traziam esse amigo doente, esse amigo paralítico até Jesus? Qual era a conversa na boca deles? Qual era o assunto? Eu imagino que eles vinham conversando sobre aquilo que eles estavam prestes a fazer.
Talvez elaborando uma ideia, dizendo, olha, nós vamos chegar, a gente chega perto de Jesus, Jesus toca em você, Jesus diz uma palavra e você vai ficar curado. Mas como isso? Não, eu ouvi dizer que Jesus já curou um cego antes. Não, eu ouvi que eram 2 cegos. E uma vez ele transformou uma pessoa que não conseguia caminhar também, e a pessoa agora pode caminhar. Eu ouvi essa história, é verdade. E tinha um cego de nascença. Imagina a conversa, a expectativa que começou a haver no meio daqueles amigos, no meio daquela conversa. Eles eram persistentes, acreditavam tanto que Jesus podia curar o seu amigo, que persistiram e não pararam até conseguirem o que buscavam. Eram homens de iniciativa, eram homens de fé. A fé desses homens ria dos desafios, ria na cara dos desafios. Eles não paravam porque era difícil. Eram homens de fé ativa. Deixa eu te fazer uma pergunta no início dessa mensagem. Como é que está sendo a tua jornada agora mesmo? Como é que você está se sentindo nesse momento de vida, nesse momento de, talvez, vida com Deus, ou a sua vida familiar, as suas coisas? Você está se sentindo como esses homens, ou com esses desafios, em que parece que ninguém te dá espaço para te aproximar daquilo que você precisa? Parece que o mundo luta contra você. Quem sabe você está vivendo aquelas semanas que aconteceu uma, e aí você disse, nossa, essa foi pesada, e era recém segunda-feira. E na terça aconteceu mais 2, e você disse, nossa, que semana difícil, e era terça-feira. E não parou até a sexta, até o sábado. E você está sentindo que parece que tem um peso, e você está empurrando um caminhão. Tudo é difícil, ninguém te dá espaço, ninguém abre caminho, ninguém abre uma brechinha para você chegar perto. Você precisa chegar perto de Jesus, você se sente cada vez mais distante. A vida parece que não está te dando espaço. A minha pergunta hoje é, o que você vai fazer? Porque é você que tem que fazer alguma coisa. Eu não posso fazer nada por você. O que você vai fazer? Você vai parar? Você vai desistir? Vai recuar? Vai sentar e chorar num canto? Até que alguma coisa mude? Você sente que a sua volta é como se as pessoas estivessem dizendo, pega essa cama e volta. Para de tentar, desiste dele, desiste dela. Não gasta mais tempo com igreja, não gasta mais tempo com essas coisas, não gasta mais tempo ajudando pessoas. Para com esse negócio, chega, não gasta mais o teu tempo. Qual vai ser a tua atitude amanhã, na segunda-feira? O que você vai fazer? Deixa eu te ajudar com isso. Esses amigos, eles não pararam quando a dificuldade chegou, porque eles acreditavam tanto que a cura estava dentro da casa, que eles sobem no telhado da casa, abrem um buraco lá em cima. Ninguém facilitou para eles, ninguém deu oportunidade para eles, mas eles sabiam que a solução estava lá, eles sabiam que a cura estava lá dentro, sabiam que tinham que persistir, sabiam que tinham que continuar, sabiam que tinham que ser criativos para chegar até Jesus. Então eles sobem no telhado, abrem um buraco no telhado e começam a descer o amigo lá. Que difícil! Custa muito! Mas vale a pena o custo? Essa é a pergunta. Deus, está custando muito, está muito difícil, mas vale a pena o custo? O que te espera lá dentro da casa, vale a pena? Porque se vale a pena, vale a pena. Porque a verdade, meu irmão, minha irmã, é que nada que realmente vale a pena na vida vai ser barato. Nada que vale a pena na vida vai ser fácil. Nada que vale a pena na vida, pelo que lutar, vai ser simples. Nada. Sabe, o que eu amo nesse texto é que nós lemos isso quando acontece essa cena de que os amigos sobem no telhado, abrem um buraco, e a Bíblia diz que Jesus começa a ver aquilo descer, começa a ver aquela maca descer, e aquele buraco no telhado aberto da casa. Eu imagino o dono da casa dizendo, Jesus, literalmente, Jesus, me ajuda. Eu abri a casa para ti, agora tem um buraco na minha casa. Mas a Bíblia diz que quando Jesus vê aquele buraco abrindo e aquele homem descendo, diz que quando Jesus viu a fé tão intensa deles, ele disse ao paralítico, seus pecados estão perdoados. Eu quero fazer um parênteses aqui para te dizer o seguinte, Jesus te vê. Jesus te vê. Jesus vê os teus desafios. Jesus está vendo o teu choro. Jesus vê a nossa dor.
Jesus não está de costas para nós, Ele está vendo. Sabe, às vezes nós temos essa sensação de que tudo que nós estamos fazendo, Deus não está vendo, Deus está de costas viradas. Às vezes a gente termina uma semana e pergunta: Deus, qual que é? Será que eu entendi errado? Será que eu ouvi errado? Será que eu acreditei numa coisa que não é verdade? Que eu acreditava que o Senhor estava comigo, mas a verdade é que eu me sinto sozinho, sem ninguém? Jesus te vê, Ele vê os seus desafios, Ele vê a tua dor, Ele vê a tua súplica, Ele vê a tua intensidade de fé, mas acima de tudo, Jesus também vê a tua fé persistente, a tua fé que não para diante de um desafio. Agora, você vê que coisa esquisita nesse relato. Se tiver quente aí, a equipe consegue resolver para nós, por favor? Se tiver, não, eu estou em chamas aqui. O que eu acho maravilhoso nesse relato é que eles desceram um amigo paralítico. O problema dele era paralisia. Ele estava doente, ele simplesmente estava doente. Ele ninguém falou a respeito de pecado, ninguém falou a respeito de nada, apenas ele estava doente. E Jesus, quando vê isso, o que Jesus diz é: seus pecados estão perdoados. Oi? Como é que é, Jesus? Quem é aqui que falou, está falando de pecados? Nós viemos aqui buscar uma cura. Jesus, o nosso amigo não consegue caminhar, ele está refém dessa situação, ele não consegue trabalhar, não consegue se relacionar. O problema dele é doença, não tem nada a ver com pecado. Mas o que Jesus diz é diferente daquilo que eles foram buscar. Não faz sentido, Jesus. Ele quer cura. Não parece um pouquinho com a gente às vezes? A gente está pedindo uma coisa para Jesus, e aí quando Jesus finalmente chega no momento certo, a gente diz: nossa, é agora. E Jesus vem com aquilo que nós pedimos, vem com aquilo que nós precisamos, mas também vem com mais um monte de outras coisas que a gente não estava esperando, não. E algumas coisas de Jesus nos pedem algumas respostas difíceis de dar, algumas decisões difíceis de tomar. Jesus, ninguém está falando de pecado aqui, ele está doente. Esse é o nosso problema. Nós achamos que nós sabemos exatamente aquilo que nós precisamos de Jesus. Olhamos para uma conta de banco vazia e dizemos: nós precisamos de mais dinheiro. Olhamos para o casamento em pedaços e vemos a necessidade de então outro filho para resolver o casamento. Olhamos para a dor da perda e vemos a necessidade então, para suprir a dor da perda, um novo relacionamento. Só que a verdade é que Jesus vê mais longe e mais profundo do que nós conseguimos ver. Jesus não responde apenas aquilo que nós pensamos que precisamos. Jesus responde aquilo que Ele sabe que nós precisamos. Há vezes em que você está pedindo A, mas Deus quer mais B, C, D, E, F, G. E às vezes o A não é o que você está precisando, porque Deus sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Nós olhamos para a situação desse homem e podemos pensar que uma cura física resolveria absolutamente tudo, mas somente a cura física não traria a vida desse homem de volta. Mudava a questão da paralisia, mas não mudava a vida dele. Porque Jesus entendia algo que eles estavam prestes a entender, e muitos de nós precisamos entender, que a nossa escravidão, assim como aquele homem era escravo da sua situação, a nossa escravidão não começa no corpo, mas começa no espírito. As coisas que nos prendem não começam nas coisas que nós podemos ver e tocar, começam nas coisas que estão dentro de nós, que nós não podemos ver nem tocar, mas podemos sentir. Eu amo as prioridades bem definidas de Jesus nessa cura, nesse milagre. Antes das respostas, antes da cura, antes do chamado, antes da visão, antes de tudo, Jesus quer primeiro nos libertar. Mas como assim? Eu não estou preso, eu não sou escravo. Às vezes nós somos e não sabemos que somos. Vamos voltar por um momento a esses 3 amigos que tinham essa fé persistente. O texto diz que quando Jesus viu a fé tão intensa deles, disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Isso significa que no momento que Jesus viu uma fé persistente, uma fé intensa e persistente, que rompeu os limites do normal, os limites da sociedade, que subiu na casa de um desconhecido, que foi capaz de abrir um buraco na casa do desconhecido, simplesmente porque cria que a cura estava lá dentro. O que esse texto está nos dizendo é que quando Jesus viu isso, Ele liberou o milagre das suas mãos. Isso nos diz que uma fé intensa ou uma fé persistente
é capaz de impulsionar o milagre das mãos de Jesus para a nossa vida. Quando nós vivemos uma vida de fé persistente, e o que é persistência? É não parar, gente. A gente já falou sobre isso. Você não para nunca, nunca, nunca. Quando para? Nunca. Você não para, mas tem uma pedra, pula. Mas agora tem um muro, escala. Mas agora é uma montanha, traz equipamento. Você não para, porque aquilo que você crê é maior do que os desafios que você encontra. Quando nós vivemos uma fé persistente, nós vivemos uma vida que impulsiona o milagre de Deus das suas mãos para a nossa vida. Milagre em que área? Em muitas áreas. E uma delas, pelo menos nesse texto que nós vamos ver, e aquilo que nós precisamos com mais fervor, e quem sabe é a carência maior do ser humano. O primeiro milagre é o milagre da conexão com Deus. Você está dizendo, não, mas eu já conheço a Deus. Ok. Aqueles fariseus, aqueles mestres da lei que estavam lá, que Jesus repreendeu, também conheciam. Não, mas eu já leio a Bíblia. Sim, aqueles mestres e fariseus que estavam lá, eles não só liam a Bíblia, como eles sabiam de cor os primeiros 5 livros da Bíblia. Você sabe? Não só os primeiros 5 livros da Bíblia, que agora eles já eram adultos, eles sabiam todo o Antigo Testamento. Então não tem desculpa aqui. Se é por isso, eles também conheciam. Provavelmente melhor do que eu e você. Provavelmente melhor do que eu e você. Nós pensamos muitas vezes que aquilo que muda a nossa vida são as coisas que nós podemos adquirir trabalhando. Adquirir trabalhando duro. Nós pensamos que é mais dinheiro, mais carros, mais casas, mais viagens, mais relacionamentos, mais sexo, mais prazer, mais poder, mais status, mais respostas, mais conforto, mais momentos felizes, mais saúde. Essas coisas são as coisas que vão mudar a nossa vida. Essas coisas são as coisas que, quando nós conquistamos, mudam a direção, mudam o rumo da nossa existência. E não são, porque nós podemos ter tudo isso em plena quantidade, em quantidade suficiente que nos agrade, mas enquanto os nossos fios com o Criador estiverem desconectados, nada disso tem muito valor no final do dia. O que nos faz sentir completos é a conexão com o Criador, é poder sermos chamados filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, é poder sermos chamados amigos e amigas de Deus, é saber que os nossos pecados estão perdoados. Nós achamos muitas vezes que essa história é sobre a cura de um homem, mas na verdade é sobre a cura de todos os presentes naquela sala, naquela casa. O paralítico não era o único precisando de cura naquele momento. Haviam outras pessoas precisando de cura naquele momento. Não era o único precisando de conexão. Aqueles religiosos literalmente acreditavam que viviam uma vida próxima de Deus. E Jesus vem numa casa para dizer que eles estão distantes de Deus. O que Jesus estava dizendo é: vocês estão vendo esse paralítico deitado numa maca, refém e prisioneiro da sua situação? Vocês são como ele. Vocês estão deitados numa maca que vocês não conseguem ver, não conseguem tocar, mas ela existe. Vocês estão amarrados num lugar de religião que não permite que vocês acessem Deus. Vocês estão amarrados na maneira de ver Deus. Vocês querem encaixotar Deus na maneira que vocês acreditam em igreja. Vocês querem dizer que é dessa maneira, senão não se chega a Deus. Vocês estão afastados e desconectados de Deus. E é por isso que Jesus não diz: ei, filho, você está curado. Ele diz: ei, filho, os seus pecados estão perdoados. O que Jesus estava dizendo é: os pecados de vocês estão perdoados. Eu vou fazer isso com a minha vida. Eu vou reconectar vocês ao Pai. Vocês não têm condição de fazer isso. Uma fé persistente nos impulsiona a uma conexão com o nosso Criador. Nós estamos falando, lembre-se, de uma fé persistente. Fé persistente nos impulsiona, propulsiona a nossa vida numa conexão com o Criador. E se a nossa vida está conectada com o Criador, qualquer coisa que nós tenhamos, em qualquer quantidade, nós estamos gratos e vivendo a vida plena com Ele. Nós não dependemos da alegria de mais dinheiro, ou da alegria de mais sexo, ou da alegria de mais conexão, porque nós temos a conexão com Ele. A segunda coisa que essa fé tão persistente nos proporciona, e proporcionou para aquelas pessoas,
foi o milagre da conexão com outras pessoas. Sabe, eu e você, nós somos criados por Deus para sermos relacionais. Nós somos seres relacionais. Nós somos criados para viver a vida junto com outros. E tudo que for contrário a isso, também é contrário a Deus. Por quê? Porque esse foi o plano de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, depois de ter criado, Ele disse: multipliquem. Multipliquem o quê? Só mais filhos? Não, multipliquem conexões, multipliquem relacionamentos. Eu criei vocês para vocês se relacionarem. Eu fiz a criação para que vocês tenham tudo o que precisam. Esse era o plano de Deus. Sabe, alguns de nós, não vocês, outras pessoas, acabam dizendo às vezes: não, eu prefiro animais do que seres humanos. Não, é muito mais fácil. Pode ser mais fácil, é verdade, não é mentira. Agora, esse não é o plano de Deus para nós. O plano de Deus para nós é relacionamento um com os outros. Relacionamento mútuo, de verdade, verdadeiro. O texto diz no versículo 6 que nós lemos que alguns mestres da lei estavam sentados e pensavam no seu íntimo: isso é uma blasfêmia. Será que ele acha que é Deus? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles estavam presos na religião, presos em como a religião via as pessoas e não as pessoas em si. Eles acreditavam que a religião estava acima de pessoas e não que as pessoas estavam acima da religião. Acreditavam mais nos rituais e não tanto nas pessoas. Aqueles líderes religiosos estavam amarrados também a uma maca. Eram escravos também da sua condição. Viam a religião acima da libertação de um homem. Elas não estavam preocupadas. Gente, ia ser maluco se alguém descesse aqui, até porque em cima tem outras salas. Mas imagina isso, se alguém desce aqui e Jesus está aqui e é uma pessoa paralítica, a pessoa quando pousa sai caminhando, você ia se preocupar com o quê? O que ia passar na sua cabeça? Na minha, a última coisa que ia passar é: ele disse que perdoou pecado, será que ele acha que ele é Deus? A última, esse cara tinha um cara que não conseguia andar, ele está andando. Mas é isso que a religião faz. Nos separa do plano original de Deus e nos coloca primeiro com regras e com liturgias e com maneiras de ver. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não cabe na tua cabeça, nem na minha, nunca vai caber, porque o dia que Ele couber, Ele deixa de ser Deus. Deus não cabe nas tuas formas e nas tuas preferências de igreja. Deus não cabe nas tuas formas e preferências de religião. Deus não cabe e nunca vai caber. Ele faz como quer, quando quer, se quiser, em quem Ele quiser, o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Eles estavam presos aos livros de regra. É desse jeito, é dessa maneira, é nesses dias, nessas festas, com esses rituais de purificação. É pela porta, não pela janela, esse é o jeito certo. E Jesus olha e diz: e que tal pelo telhado? Alguém tem alguma coisa contra? Muitos de nós, a verdade é que às vezes não sabemos se conhecemos mais a Deus ou a religião. Conhecemos às vezes mais a religião do que o autor da nossa vida, mais os rituais do que o Deus que nos ama e nos resgatou. Aí Jesus simplesmente pega e diz: olha, se vocês querem saber se eu sou Deus, se eu tenho o poder de Deus, o que é mais difícil? Dizer os seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? E aí, se você olhar na sua Bíblia, tem um ponto, ele diz: então eu vou fazer uma coisa, fiquem prestando atenção, 2 pontos. Ele diz: ei, amigo, levanta, pega a tua cama e pode ir andando. O que Jesus está fazendo aqui? Ele diz: eu estou provando para vocês, com o meu milagre, que eu sou Deus, eu também tenho o poder e a autoridade de te perdoar pecados, assim como eu tenho o poder e a autoridade de te curar uma doença incurável. Porque pessoas são mais importantes do que rituais. Conectar com pessoas nos conecta com o plano original de Deus para nós. Eu não quero ser conhecido como uma pessoa altamente conectada com a forma de fazer as coisas, a forma de fazer igreja. Eu quero ser conhecido por uma pessoa altamente conectada com pessoas. Vocês são importantes, nós somos importantes para Jesus. Pessoas são a paixão de Jesus, nós somos a paixão dele. E se nós somos a paixão dele, você é a paixão dele, vocês também têm que ser a minha paixão. Eu tenho que ser a tua paixão. Sabe,
Nisso que eu estava falando de pessoas que amam mais, preferem estar mais com animais e não com pessoas. Eu não gosto, sabe, essas pessoas, eu não gosto de me relacionar com gente. Esse negócio de ficar falando com pessoas não é a minha, me deixa longe, me deixa fora. Nós temos 2 voluntárias aqui na casa, ou pelo menos 2, que eu sei que a gente tem mais proximidade da família. E essas pessoas estão conosco já há bastante tempo. Desde o começo, ou desde os primeiros dias, das primeiras meses. E ambas não se conheciam. E a história das 2 é muito parecida, porque as 2 disseram: olha, eu quero servir, mas não me coloquem em nada que eu tenho que me relacionar com pessoas, porque eu não dou pra isso. Eu não nasci pra esse negócio de falar com gente. Eu não nasci, e não era sobre timidez, eu não gosto, eu não gosto de ficar papeando, não gosto de dar sorriso, não é a minha. Me coloca. Aonde é que as 2 caíram? Na equipe de boas-vindas. Eu não fiz por gosto, simplesmente aconteceu, juro. E as 2 contam isso. E as 2 estão aqui hoje. Eu estou vendo elas. Isso é testemunho pessoal, elas dão quando elas quiserem. Não vou estragar também o testemunho das pessoas. Mas elas contam isso várias vezes e a gente ama lembrar e dizer: puxa, olha quem te viu, quem te vê, né? Porque depois de um tempo, todas tiveram a oportunidade de fazer outras coisas, mas disseram: não, mas eu amo a equipe de boas-vindas, porque Jesus me transformou e agora eu amo conectar com pessoas, eu amo sorrir, eu amo abraçar, eu amo conversar, eu amo orar pelas pessoas, eu amo me conectar com a vida delas, porque eu descobri que as pessoas são a paixão de Jesus, e eu amo Jesus, então elas são a minha paixão também. Sabe, esse é o milagre que Jesus também precisa fazer. Quem sabe Jesus precisa fazer esse milagre em você, tá tudo bem. Ninguém tá te recriminando, ninguém tá te julgando. Nós somos assim. Isso foi o pecado que fez em nós. Foi o inimigo das nossas almas que fez isso em nós. Depois da separação entre o homem e Deus, cada vez mais nós estamos mais distantes do plano original de Deus para nós. Mas Ele quer nos trazer de volta. Então, você vê Jesus curando. Ele não cura apenas a vida física daquele homem, mas Ele cura o espírito daquele homem, e Ele aproveita isso para curar o espírito de todas aquelas pessoas naquele lugar. Pessoas são a paixão de Jesus, e uma fé persistente nos conecta com a paixão do nosso Salvador. Eu quero ser altamente conectado com a paixão do meu Salvador. Alguém mais? Só quem quer? Alguém mais? Alguém mais? Ok, obrigado por participarem comigo, isso me ajuda muito. E eu volto agora no final dessa mensagem para fazer essa pergunta mais uma vez, a mesma pergunta. Como é que está a sua jornada hoje? Como é que você está agora? Você está precisando dessa fé persistente, mas você sente que todas as forças que você tinha já acabaram. Você está precisando dessa fé persistente, mas você sente que a vida, ou as pessoas, ou os lugares onde você frequenta não te dão espaço para viver essa vida de fé persistente. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você sente que todos à tua volta estão dizendo: desiste, cara, por favor, chega disso, para de insistir. Você vai parar? Você vai sentar e chorar? Ou você vai dizer: eu creio naquilo que o meu Senhor me disse, eu creio no chamado do Senhor para mim, eu creio no chamado de Jesus para mim, eu creio que Ele me resgatou com um propósito, eu creio que Ele me chamou com um propósito, de propósito, eu creio, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou deixar de continuar. Qual vai ser a sua decisão? Uma fé persistente sempre nasce de convicções. Lembrem-se, insistência não tem convicção, é só insistência. Persistência tem uma convicção, tem uma fé muito forte por trás. Qual vida, qual tipo de vida você vai escolher viver? Como estão as tuas convicções hoje? O que você precisa alinhar nas suas convicções a respeito de Deus? Você precisa realmente ter certeza se Ele te ama, você precisa realmente saber que Ele te escolheu, você realmente precisa ter certeza e garantias de que Ele preparou um futuro para você. Quais são as coisas que estão faltando na sua convicção que transforma a sua fé de insistente para persistente? Eu amo o que o Senhor fala
através de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, quando ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esses são os planos de Jesus, esses são os planos de Deus para você. Sabe, a Bíblia é recheada, bordada, de capa a capa, de promessas para aqueles que o amam. Para você, para sua família, para mim, para minha família. Jesus já prometeu, Jesus já te escolheu, Jesus já te chamou. Você não está aqui por acaso, você está aqui de propósito, por um propósito. Tem um propósito na sua vida. Havia um propósito para aquele homem estar descendo pelo telhado, e não era simplesmente ele ser curado. A cura dele curou uma multidão de pessoas. A cura dele deu espaço para que Jesus falasse a respeito do quanto ele ama as pessoas, do quanto ele quer transformar as pessoas. Você acredita nisso? Você acredita que Jesus te ama tanto, que te escolheu de propósito, lá onde você nasceu, com a família que te criou? Você acredita realmente nisso? Que Jesus tem o melhor para você? Você acredita o suficiente para persistir e não desanimar? Que se você acredita o suficiente para isso, você pode hoje subir em cima de uma fé persistente e começar a viver o melhor de Deus para a sua vida. Hoje eu quero orar por aquelas pessoas que precisam de uma fé persistente. Não é fácil, não é simples, não é barato. Quando eu falo barato ou caro, eu não estou falando a respeito de dinheiro, porque se fosse seria barato demais. Uma fé persistente cobra um alto preço. Mas eu quero orar por aquelas pessoas que hoje querem decidir: Jesus, sabe de uma coisa? Eu quero ter uma fé tão persistente como a desses 4 amigos que não desanimaram, mesmo todos dizendo para. Eu quero ter uma fé tão persistente como esses 4 amigos que fizeram o possível e transicionaram para o impossível, até que conquistaram aquilo que queriam de ti. Eu quero orar por essas pessoas. Será que nós podemos ficar em pé? Feche seus olhos. Senhor Jesus, Tu vês nessa manhã, Senhor, todas essas pessoas. Tu me enxergas nessa manhã, Senhor. Tu nos vê assim como viu aquele homem, assim como viu a fé tão intensa daqueles homens. Pai, hoje eu te peço, Espírito Santo de Deus, que Tu nos ajude. Nós queremos viver e ter uma fé persistente, uma fé que não se deixa abalar pelos desafios, uma fé que não se deixa abalar pelas condições negativas, uma fé que não se deixa abalar pelo clima, não se deixa abalar por montanhas ou por gigantes. Pai, em nome de Jesus, Tu vês todas essas pessoas que hoje estão decidindo viver uma fé persistente. Dá força, dá coragem, dá ousadia, Senhor. Porque nós sabemos que os desafios não vão desaparecer, nós sabemos que os desafios não vão diminuir, muito pelo contrário, eles aumentam. Quanto mais nós subimos, quanto mais nós escalamos, maiores são os desafios, Deus. Mas, Senhor, nós cremos em Ti. E nós Te pedimos, Senhor, que Tu nos ajude nesse momento a vivermos uma fé persistente, para Te agradar, Senhor, porque sabemos que sem fé é impossível Te agradar. Deus, nos ajuda com uma fé audaciosa, corajosa e persistente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu não quero terminar sem antes poder dar oportunidade àquelas pessoas que nessa manhã gostariam de dar um passo além na sua vida, um passo a mais na direção de Jesus. Sabe, a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10, se não me falha a memória, que se com a nossa boca nós confessarmos e com o nosso coração nós crermos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor, é o nosso dono, é o nosso Salvador, e que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus do meio dos mortos, nós seremos salvos. Sabe, Jesus já fez a parte mais difícil, Ele já deu um passo em direção à humanidade. E esse passo foi literalmente o seu próprio corpo ser entregue pelos nossos pecados. Era o preço do pecado, para que nós pudéssemos viver uma vida livre. Ele já fez o mais difícil, Ele já deu um passo. Agora, quem sabe é a decisão de algumas pessoas aqui hoje dar
o próximo passo na direção de Jesus. Esse é o passo necessário. Mas eu também quero incluir nessa oração que em breve nós vamos fazer, todas aquelas pessoas que gostariam de fazer a sua paz com Deus. Quem sabe você precisa se conectar novamente com o Criador, você precisa conectar os cabos, os fios estão desconectados. E isso te causa estresse, isso te causa ansiedade, isso te causa um sentimento de culpa, te causa um vazio interior. Isso é a falta da conexão com o Criador. E esse é o seu momento também, que em breve nós vamos orar, que você vai poder ter a oportunidade de dizer: Jesus, eu quero conectar novamente, eu quero entregar minha vida para Ti. Por isso, dentro de alguns instantes, todos nós vamos fechar os nossos olhos. E de olhos fechados mesmo, eu vou te convidar, se você é uma dessas pessoas, que você levante a tua mão, para que eu saiba por quem eu vou orar. Eu não vou te chamar aqui na frente, eu não quero te expor de maneira nenhuma, esse é um momento seu com Cristo. Mas eu quero saber por quem eu estou orando. Amém? Vamos fechar todos os nossos olhos. Amém. Apenas em respeito, para que cada um possa ter o seu momento de individualidade com Deus. Número 1, Jesus te ama tanto, Ele se entregou por você, Ele escolheu se entregar por você. Jesus tem um propósito com você, você não nasceu por acaso. As coisas que te falaram a respeito de que você nunca daria certo é mentira, porque Deus te escolheu quando tu estava ainda no ventre da tua mãe. Deus te escolheu quando você estava lá, ainda uma substância sem forma. Deus já havia te escolhido com um propósito, para esse momento, para esse tempo. Número 2, Jesus tem uma fé persistente para você, uma vida nova, um recomeço, um novo caminho. Aquilo que você viveu para trás no passado não tem poder de estar sobre a tua vida no futuro. E número 3, se essa é a tua decisão, levanta uma das tuas mãos, porque eu quero orar por você. Esse é o teu momento. Amém, 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 amém. Eu quero orar por você nesse momento. Eu gostaria que você que tomou essa decisão repetisse a minha oração depois de mim. Mas nós vamos permitir que você faça isso sozinho. Nós, como igreja, queremos fazer isso junto com você. Nós queremos te animar, te motivar a essa decisão. Por isso toda a igreja vai repetir essa oração juntos. Vamos dizer assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu te entrego o meu passado. Eu reconheço que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Entra na minha vida, muda a minha história. Em nome de Jesus, me aceita na Tua família. Amém e amém e amém. Igreja, será que nós podemos agradecer a Deus pela decisão das pessoas nessa manhã? Amém. Amém.